Oi, bem-vindo. Esse é o canal Bíblia e Teologia. Meu nome é Antônio A.S. Júnior, fundador, desenvolvedor e gerenciador de conteúdo, criador de conteúdo aí do Bíblia e Teologia. Antes de nós começarmos a reflexão desse vídeo, que é o tema A Pequena Corrupção, quero dar algumas informações breves. Eu estou voltando a gravar esses vídeos de no máximo 10 minutos, como era lá no início do meu canal aí, para quem não acompanha, tá bom? E esses vídeos agora são baseados no Instagram, o Texto do Sábado, que é um membro do @Bíblia e Teologia também. Eu já gravei 5 vídeos com 5 temas, tá bom? Desses textos que eu já publiquei. Textos que eu já publiquei há um ano atrás, lá nesse @o Texto do Sábado. Eu convido você que não conhece a entrar no Instagram, @Bíblia e Teologia, no Facebook Bíblia e Teologia. Eu tenho também o Texto do Sábado, que futuramente nós vamos mudar, colocar só o texto. Por enquanto eu publico todo sábado. Tenho dicas, tá bom? Que eu dou dica de música, de vídeo e de leitura, dicas Bíblia e Teologia. Tudo isso é publicado também no @Bíblia e Teologia, mas tem os Instagrams, as pages específicas dele. Então, eu vou voltar a gravar essas reflexões, tá bom? De no máximo 10 minutos. E nós vamos ter o tema reflexão, tá bom? Nós vamos ter também, baseado no texto do sábado, o resumo teológico, que é uma série nossa também, no texto do sábado. E também vamos ter impressões da Bíblia, onde eu falo rapidamente sobre impressões de livros na Bíblia. No Insta, o texto do sábado, no Bíblia e Teologia, eu já estou no livro de Esther. Foi o último que eu escrevi sobre. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de ler algumas vezes a Bíblia. Estou sempre lendo a Bíblia, tá bom? E convido você a fazer isso também. E falando sobre isso, o tema reflexão sempre vai ser algo ligado a algum texto bíblico, alguma coisa que nos faça refletir, nos faça pensar. A gente vai ter também vídeo intitulado Bíblia, Teologia e Atualidades. Falando de novo, quem já acompanha o nosso canal aí há algum tempo, sabe que os primeiros vídeos foram gravados mais sobre isso, tá bom? Gravava vídeos sobre o que estava acontecendo na política, sobre filmes, sobre séries, e eu vou voltar a fazer isso com o nome de Bíblia, Teologia e Atualidades. O canal Bíblia e Teologia, que eu gosto de chamar de ministério, Bíblia e Teologia que Deus me deu, é justamente isso. É para trazer os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da palavra de Deus, aliado à ferramenta poderosa da teologia e também com as outras ciências, com a filosofia, que eu sou estudante de filosofia, sociologia, ciências aplicadas. Eu creio que tudo pode ser feito para a glória de Deus, mas sempre com a Bíblia, né, em primeiro lugar. Então hoje a reflexão é sobre a pequena corrupção. Ela é baseada, como eu já disse, foi publicada no texto do sábado já há algum tempo, no texto de Mateus capítulo 25. Eu sempre convido você a abrir sua Bíblia ou acessar aí, e eu mostro que eu estou usando, porque tem várias versões da Bíblia, tá bom? E eu sempre converso sobre isso no Bíblia e Teologia. Essa versão aqui que eu vou usar hoje é a NVT, nova versão transformadora. Essa Bíblia é minha, eu já li o Novo Testamento nela. Estou lendo Salmos agora e vou ler o Antigo Testamento também. Ela é uma versão de 2017, uma versão que dialoga bem com o nosso tempo, de fácil leitura. E é uma versão interessante que eu indico a você que talvez não tenha ainda. Então, a reflexão de hoje aqui é baseada em Mateus 25, que é chamada da parábola dos talentos. Jesus estava falando sobre o fim dos tempos e falou algumas coisas que iriam acontecer, tá bom? E contou algumas parábolas. E uma delas é essa. Na NVT, ela é chamada de parábola dos 3 servos. E ela começa exatamente assim. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, ou os seus talentos, pode ser também, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles.
Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último então foi viajar. Então esses homens vão trabalhar nesses talentos até que o Senhor volte. E Jesus estava falando da sua volta. E quando Jesus volta, o que tinha 5 talentos conseguiu mais. O que tinha 2 também conseguiu mais. Mas o que tinha 1 enterrou. Em vez de trabalhar, enterrou. Então Jesus ele censura esse que enterrou o talento e ele fica fora ali do reino desse Senhor. Porque ele não trabalhou, né? Muita gente prega, fala sobre essa parábola dos 10 talentos, falando exatamente de forma correta, que é os dons e talentos que Deus nos deu. Essa parábola não está falando de dinheiro, tá bom? De prosperidade material, financeira, não é. De que se você semear um tanto vai ganhar mais, como os teólogos da prosperidade falam, não é sobre isso. Ela está falando dos dons que Deus deu, dos dons espirituais, da capacidade. Olha o que Jesus fala. Deu de acordo com a capacidade de cada um. Mas o que eu quero me atentar aqui para essa rápida reflexão é o que Jesus disse. Olha só no versículo 21, que foi a base aqui do texto que eu postei no Instagram. E a versão que eu postei foi da Almeida Corrigida Fiel, que é mais conhecida. Que Jesus disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem, participe da alegria do Senhor. Você foi fiel no pouco. É interessante, tanto que nós estamos ligados nas grandes corrupções. O Brasil sempre está cheio de grandes escândalos de corrupções. Entra um governo, entra outro, continua a mesma coisa. Saiu o governo Lula, o governo Dilma, agora o governo Bolsonaro, está vendo todos os seus amigos sendo presos. Nós ficamos falando e comentando e atacando de direita e de esquerda, mas a pequena corrupção também é corrupção. Também é pecado. Olha o que Jesus disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Jesus deu 5 talentos para um, e 2 para outro, e 1 para outro. E ele queria que esse 1 também multiplicasse. Por quê? Porque não importa o tanto que você tem, importa é a qualidade, o que você está fazendo com isso. Então, as pequenas corrupções também são pecados, nós devemos nos arrepender delas e parar de praticá-las. Porque se nós não formos fiel no pouco, também não seremos no muito. É isso que Jesus está falando aqui também, para nós prestarmos atenção sobre isso. Esse ensinamento a gente traz também para o campo da ética. Por exemplo, cola. Quantos cristãos, quantas pessoas colam? Na prova, na faculdade, na escola, no colégio, diz que precisam colar. Isso é fraude, isso é pecado, furar fila. Uma multa, pede para o amigo: não, tira essa multa para mim. O imposto, começa a ter uma pequena empresa e não vai pagar imposto mais. Quantas mais pequenas corrupções a gente pode falar, receber o troco errado e não devolver? E aí isso vai subindo. Então você, por exemplo, está aqui hoje, você fala: não, isso não é nada. E de repente Deus começa a te abençoar e você começa a subir. Aí quando você estiver lá em cima, a tentação vai ser muito maior, vai ser muito mais dinheiro, vai ser milhões. Por isso que tantos políticos cristãos que são eleitos acabam se corrompendo. Porque já praticavam essas pequenas corrupções no dia a dia. E às vezes nós damos desculpa, falando: não, eu preciso fazer isso, se eu não colar, todo mundo cola, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, acontece o acidente, foge. Não. As pequenas corrupções importam diante de Deus. Se você se conseguir se manter limpo, se manter fiel nas pequenas coisas, quando você estiver nas grandes coisas, você também vai conseguir se manter fiel diante de Deus. É isso que importa. É isso que Deus está olhando. Será que estamos sendo fiéis nas pequenas coisas? Como Davi era fiel enquanto pastor de ovelhas, enquanto membro da sua família. Ele não passava a perna nos outros, ele não subia em cima dos outros, porque o que importa é servir a Deus. Importa mais servir a Deus do que prosperar. Porque quando Jesus voltar, ele trará a recompensa. Ele trará a recompensa para a obra de cada um. A Epístola de Coríntios também fala isso. Que as nossas obras serão julgadas diante de Deus. Aqueles que forem salvos
serão julgados também diante de Deus de acordo com as suas obras. E só aquela obra que for ouro, que for boa, que for aceitável diante de Deus, lembrando sempre que através da ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos. Tá bom? Então não só as grandes corrupções importam, mas as pequenas também importam. Nós devemos pedir perdão diante de Deus e endireitar os nossos caminhos. Tá bom? Receba aí essa palavra, essa reflexão, se inscreva no nosso canal, acompanha, curta no nossos Instagram, Facebook, tá bom? O @ aí, Bíblia e Teologia.